Lucas era motorista de aplicativo e, naquela noite, decidiu estender o horário de trabalho para aproveitar o movimento tranquilo. Já passava de meia-noite quando recebeu um pedido em uma área afastada da cidade, próximo a um cemitério antigo. Ele hesitou, mas aceitou a corrida. Pensou consigo mesmo: é só mais uma viagem. Vou encerrar depois dessa. Chegando ao local, viu um homem parado na beira da estrada, usando um terno preto. Ele não parecia abalado ou desesperado, mas havia algo estranho em sua aparência. Sua pele era incrivelmente pálida, quase translúcida, e seu olhar era vazio, distante. O homem entrou no carro sem dizer nada, apenas acenou levemente com a cabeça como agradecimento. Lucas tentou iniciar uma conversa para aliviar a tensão. Está indo para algum lugar importante a essa hora? O passageiro permaneceu em silêncio, olhando pela janela. O destino indicado no aplicativo era do outro lado da cidade, mas o trajeto parecia mais longo do que o normal. Aos poucos, Lucas começou a sentir que algo não estava certo. Pelo retrovisor, viu que o homem estava olhando fixamente para ele. Quando tentou virar a cabeça para perguntar se estava tudo bem, o passageiro desviou o olhar rapidamente, voltando a encarar a paisagem. Lucas começou a suar, mas continuou dirigindo. Pouco antes de chegar ao destino, Lucas notou que a temperatura dentro do carro havia caído drasticamente. Sua respiração formava pequenas nuvens, como se estivesse no inverno. Assim que parou o carro no endereço indicado, virou-se para avisar o passageiro de que haviam chegado. O banco traseiro estava vazio. O homem havia desaparecido. Lucas saiu do carro e olhou em volta, mas não havia ninguém na rua. Tremendo, decidiu encerrar a corrida no aplicativo e ir para casa. No dia seguinte, contou a história para um colega, que ficou assustado. Você sabe onde parou, não sabe? Esse endereço é conhecido porque ali houve um acidente anos atrás. Um homem de terno morreu na batida. Muitos dizem que ele ainda tenta voltar para casa. Lucas nunca mais aceitou corridas perto de cemitérios. Ana e Rafael queriam escapar da rotina e decidiram fazer uma viagem de última hora. Reservaram um quarto em um hotel barato em uma cidade pequena. A fachada do hotel era simples, e o interior tinha uma decoração antiquada. Apesar disso, parecia acolhedor o suficiente para passar algumas noites. Na recepção, o atendente parecia inquieto. Ele entregou a chave do quarto e, com um tom quase de aviso, disse: recomendo que não saiam do quarto à noite. É mais seguro assim. Ana e Rafael trocaram olhares curiosos, mas preferiram não perguntar mais nada. O quarto ficava no último andar, com uma decoração que parecia ter saído de um filme antigo. Havia um espelho grande na parede, que parecia observar o casal a todo momento. Na primeira noite, Ana acordou de repente, sentindo um calafrio. Abriu os olhos e viu, no espelho, a sombra de uma mulher atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Rafael também teve uma noite difícil. Na manhã seguinte, contou que teve um sonho estranho. Uma mulher estava parada ao lado da cama, olhando para eles. Parecia tão real, disse ele. Ana, desconfortável, decidiu não mencionar o que tinha visto. Na segunda noite, o ambiente parecia mais pesado. Eles começaram a ouvir barulhos vindos do corredor, como passos lentos e arranhões na porta. Rafael tentou abrir a porta para conferir, mas Ana o impediu. Foi então que encontraram algo que os deixou gelados. Um bilhete escrito à mão em cima da cama. Dizia: vocês não deveriam estar aqui. Decidiram sair imediatamente. Na recepção, o atendente não parecia surpreso ao vê-los saindo tão cedo.
Espero que não tenham tido problemas, disse ele, com um tom enigmático. Mais tarde, ao pesquisarem sobre o hotel, descobriram que ele era famoso por relatos de hóspedes que viam uma mulher em seus quartos. Acredita-se que ela era uma funcionária que morreu tragicamente anos atrás. Desde então, sua presença assombra o lugar, especialmente o último andar. Eduardo estava exausto após um longo dia de reuniões em uma cidade distante. Pegou o último trem noturno para voltar para casa, um percurso que já havia feito algumas vezes. Ao entrar no vagão, notou que havia poucos passageiros. Um homem de chapéu lia um jornal em um canto, uma senhora estava sentada de costas e uma criança brincava com um boneco de pano. Eduardo escolheu um assento próximo à porta e colocou os fones de ouvido para relaxar. No entanto, algo na atmosfera do vagão parecia estranho. Os passageiros estavam imóveis, quase artificiais. O homem de chapéu mantinha o jornal na mesma página, sem virar. A senhora não se mexia, e a criança movia o boneco repetidamente no mesmo gesto, como se estivesse presa em um ciclo. A viagem continuou silenciosa, até que, de repente, as luzes do vagão piscaram. Quando voltaram ao normal, Eduardo percebeu que a senhora havia desaparecido. Seu lugar estava vazio, como se ela nunca tivesse estado ali. Ele tentou ignorar, pensando que ela pudesse ter mudado de vagão sem que ele percebesse. Minutos depois, o trem desacelerou e parou no meio de um túnel. As luzes piscaram novamente, e, quando se estabilizaram, o vagão estava diferente. As cores das paredes pareciam desbotadas, e os bancos estavam rasgados, como se o tempo tivesse passado rapidamente. Eduardo olhou para o homem de chapéu, mas percebeu algo que gelou sua espinha. Ele não era real. Era um manequim, com um rosto de plástico perfeitamente imóvel. Eduardo levantou-se para sair dali, mas a porta que conectava os vagões estava trancada. Tentou forçar a saída, mas não conseguiu. Quando olhou para trás, a criança com o boneco estava parada no meio do corredor, olhando diretamente para ele. Seu sorriso parecia errado, quase maligno. "Quem é você?", perguntou Eduardo, mas a criança apenas inclinou a cabeça e segurou o boneco com mais força. As luzes piscaram novamente, e, quando voltaram, o vagão estava vazio. Eduardo estava completamente sozinho. Desesperado, tentou quebrar uma janela, mas o vidro parecia inquebrável. O trem começou a se mover novamente, mas Eduardo notou que as paisagens do lado de fora não faziam sentido. Não havia cidades ou estações, apenas campos vazios e florestas escuras. Finalmente, o trem parou abruptamente. Uma voz no alto-falante anunciou: "Última parada, lugar nenhum." As portas se abriram, revelando uma plataforma no meio do nada. Eduardo hesitou, mas uma força invisível parecia empurrá-lo para fora. Quando pisou na plataforma, o trem desapareceu. Eduardo ficou sozinho, cercado pelo vazio, sem saber como sair dali. Nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas jurou que nunca mais pegaria um trem noturno. Marta estava distraída na casa de uma amiga e perdeu a noção do tempo. Quando percebeu, já era tarde demais para pegar o metrô. Correu para o ponto de ônibus e conseguiu embarcar no último ônibus da noite. O veículo estava vazio, exceto pelo motorista, que parecia exausto e não trocou nenhuma palavra com ela. Sentou-se no fundo do ônibus, tentando não pensar no quão estranho era estar completamente sozinha naquele horário. Enquanto mexia no celular, percebeu que o ônibus estava indo por ruas que ela não reconhecia. Olhou pela janela e viu que passavam por bairros desconhecidos,
ruas desertas e mal iluminadas. Tentou verificar o itinerário no celular, mas o sinal estava fraco. Começou a se sentir inquieta, mas decidiu esperar para ver se o ônibus retornava ao trajeto normal. Foi então que ouviu um som estranho. Passos no corredor. Levantou os olhos, mas não viu ninguém. Pensou que estava imaginando coisas, até que ouviu novamente passos leves, mas distintos. O som parecia se aproximar. Decidiu olhar para trás, mas o corredor estava vazio. Mesmo assim, a sensação de que não estava sozinha aumentava. Levantou-se e foi até o motorista. Moço, esse ônibus não devia estar indo para outro lugar? Perguntou. O motorista, sem tirar os olhos da estrada, respondeu com uma voz quase inaudível. Você deveria ter descido antes. Marta sentiu um frio na espinha. Quando tentou insistir, percebeu que o rosto do motorista parecia errado. Sua pele era pálida, e seus olhos pareciam fixos, como se fossem de vidro. Assustada, voltou para o fundo do ônibus, mas, ao sentar, viu algo que a deixou aterrorizada. Uma figura estava sentada algumas fileiras à frente, com o rosto coberto por um capuz. Com licença, disse Marta, tentando esconder o pânico. A figura não se moveu. Ela tentou se aproximar, mas, ao chegar mais perto, percebeu que aquilo não era humano. Era como um boneco, com uma expressão congelada e olhos vazios. O ônibus fez uma parada brusca em um ponto deserto. O motorista virou-se pela primeira vez e disse: "É aqui que você desce." Marta olhou para fora e viu apenas escuridão. "Eu não vou descer aqui", respondeu, tremendo. Antes que pudesse reagir, as luzes do ônibus começaram a piscar. A figura de capuz havia desaparecido, mas Marta sentia que estava sendo observada. Correu para a porta traseira e conseguiu abri-la manualmente. Saiu correndo para o meio da estrada e, quando olhou para trás, o ônibus desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. No dia seguinte, contou a história para sua amiga, que ficou pálida. "Marta, aquele ônibus não existe mais. Ele parou de circular há anos, depois de um acidente que matou todos os passageiros e o motorista." Marta nunca mais pegou um ônibus tarde da noite.